Oi, professora, tudo bem? Vamos continuar falando um pouquinho aqui sobre memória e a importância que ela tem, a importância que tem nós, como professoras, conhecermos como é que se dá essa caixinha que Deus nos deu, não é? Muitas vezes a gente trabalha com os nossos alunos sem entender exatamente como acontece a memorização. Tá? Até porque na nossa formação, para quem aí se formou em pedagogia, educação física, vocês sabem que não há muito trabalho falando sobre essa questão de como que se dá a memória. Isso é um trabalho aí que vem sendo muito estudado pela neurociência. E hoje eu não vou estar falando aí da memória, eu vou falar, claro, de uma aprendizagem mais significativa, de uma aprendizagem que fique para a vida, mas eu não vou ficar aí batendo muito na questão dos biólogos, né? Ou mesmo dos psicólogos, o Ausubel, o Vygotsky ou o próprio Piaget. Eu vou falar hoje numa perspectiva da neurociência e a fundamentação teórica eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, que está baseada no Bruno Fleury e na Bárbara Weckley. Vou deixar algumas indicações de leitura ali para você. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a questão de como é que essa nossa memória ela funciona. Vamos continuar falando. Eu já falei para vocês sobre a recursividade. Vou gravar um outro vídeo falando mais ainda sobre essa questão da recursividade, dando mais fundamentação teórica aí para vocês. Mas nesse momento eu quero falar sobre a questão dos blocos de memória, do modo focado e do modo difuso. Por que eu acho importante dizer isso para vocês? Porque primeiro vai facilitar muito a vida de vocês no sentido do estudo de vocês, aquilo que vocês têm estudado. Na nossa escola não foi nos ensinado isso, na nossa faculdade não foi nos ensinado isso, a não ser que você tenha feito aí alguma especialização em neurociência, não é mesmo? E também vai ajudar para a forma, a metodologia, a didática que você vai trabalhar com o seu aluno, tá? Porque à medida que a gente vai aprendendo, entendendo como é que o nosso cérebro funciona, a gente também consegue aí otimizar os resultados dos nossos alunos. E eu sei que é isso que você deseja, tá bom? Então, a nossa memória, uma primeira coisa que nós precisamos compreender é que ela funciona com blocos, ela funciona em blocos de memória, ou seja, existem conteúdos colocados ali como se fossem caixinhas mesmo, né? A gente gosta muito na pedagogia de dizer que não existem caixas, agora eu abro a matemática, agora eu abro ciências, mas na verdade a metáfora que eu quero usar com vocês é como se fossem caixinhas mesmo, são blocos. Aqui existem alguns conhecimentos que eu aprendi na matemática. Imagina que eu aprendi aqui foi adição e subtração, né? Eu ensinei para o meu aluno adição e subtração. Então ele colocou lá naqueles blocos de memória dele, ele aprendeu, ele passou todo o segundo ano dele aprendendo isso, então ele está bem firme, né, nesse conhecimento, tá? Depois ele vai lá para o terceiro ano e ele vai adquirindo outros conhecimentos, ele vai ampliando, né? Então ele vai aqui, por exemplo, ele vai aprender sobre a multiplicação. Legal, ele aprendeu sobre a multiplicação. Isso também é um bloco de memória. Ele aprendeu aqui sobre as ciências, a ecologia, a importância de cuidar do mundo em que nós vivemos. Outro bloco de memória que vai se consolidando aqui, ok? Só que esses blocos de memória, eles conversam entre si, aqui dentro de um mesmo bloco, mas eles também têm a possibilidade de conversar entre eles, né? Eles vão fazendo a relação de uma coisa com a outra, olha só. Aí você pode dizer assim para mim, claro, Ingrid, isso é óbvio. Para o meu aluno aprender a multiplicação, ele tem que pensar que a multiplicação tem a ver com a adição aqui que ele aprendeu anteriormente, né? Ah, Ingrid, isso é óbvio, são pré-requisitos, que era uma outra palavra que a gente usava lá na universidade. Ou você pode até fazer uma associação com aquilo que a Ausubel falou, não é mesmo? São conhecimentos e que eu preciso subsunsores, que ele falava, e que existem ancoragens entre
entre um e outro. Até aqui não há muitas novidades, não é? Agora, a grande novidade é que para que eu consiga fazer melhor essas conexões entre blocos de memória, eu preciso passar pelo modo difuso, que é o que a Bárbara fala, que é o que o Bruno fala, enfim, a neurociência tem estudado. E o que é esse modo difuso? Para entender o modo difuso, primeiro eu tenho que entender o modo focado e que vocês fazem muito bem o modo focado, que é estudar muito, estar concentrada, estar observando com toda a energia aquele conteúdo, fazer uma leitura bem boa, fazer exercícios. Então vocês fazem isso com muita frequência com os alunos de vocês nas aulas de vocês, eu tenho certeza. Então vamos lá, vamos resolver os exercícios, agora todo mundo bem concentrado, não desvia a tua atenção. Não é assim que a gente faz lá na sala de aula? Eu sei, assim, eu fazia assim, né? Então o modo focado é estar nesse modo, é o momento em que eu estou estudando e que eu estou com foco numa coisa só. A Bárbara fala que é como se eu pegasse uma lanterna e eu colocasse num ponto e que eu olhasse apenas para aquele ponto. Eu estou focando num ponto. Agora, a grande questão é que quando eu estou no modo focado, eu consigo fazer esse movimento aqui bem legal, essa compreensão do que está acontecendo aqui, nesse conteúdo que a professora está me ensinando. Agora, para que aconteça essa relação, essa conexão entre os blocos, eu preciso estar no modo que a Bárbara e o Bruno chamam de modo difuso. Que modo é esse? É o modo em que o meu cérebro, ele relaxa. Ele não está pensando nem na multiplicação, nem na adição, ele não está pensando em nada. Sabe, a gente poderia exemplificar como aquele momento em que você está com um grande problema, você focou naquele grande problema, você estudou o problema, você tentou resolver e você não achou solução. E de repente você vai para o banho, tomando um banho lá, você consegue esquecer do problema. E de repente a solução do problema vem na sua memória. Né? Não é lindo a gente poder entender sobre a memória e poder entender que é possível ter uma aplicabilidade disso com o aluno? É sobre essa aplicabilidade que eu vou conversar um pouquinho mais com você hoje. Porque existe uma metodologia chamada, ou técnica também, chamada técnica Pomodoro. Você já deve ter ouvido falar disso. Eu não vou entrar em detalhes quando essa técnica surgiu, enfim, né? Pomodoro tem a ver com tomate, né? Com um termômetrozinho que antigamente se usava, que tinha o formatinho de um tomate. Não necessariamente você precisa ter um desse em casa, mas Pomodoro é nesse sentido. E ele vai trabalhar, essa técnica vai trabalhar exatamente com o modo focado e o modo difuso. Então, como é que você pode trabalhar você mesmo fazer isso nos seus estudos ou ensinar o seu aluno a fazer? A técnica, ela consiste no seguinte: eu fico 50 minutos trabalhando no modo focado, no qual eu estou resolvendo exercícios, eu estou estudando, lendo, né? Eu estou explicando para mim mesma. E 10 minutos eu entro no modo que eles chamam de difuso, que é aquele que eu disse para você anteriormente, né? É o modo de relaxamento. Como fazer isso? Sala de aula, como é que dá pra gente fazer isso? Tô ali explicando, gente, agora vocês vão se concentrar bastante, a professora nós vamos combinar aqui que nós vamos ficar alguns minutos, diga quantos minutos para eles, que nós vamos estar no modo mais focado possível. E depois a professora vai dar 10 minutos ou 5 minutos, como você achar melhor, se na sua escola for um grande problema deixar eles 10 minutos sem, né, fazerem nada que tenha a ver com aquele assunto, né? Então você pode administrar isso, mas a gente depois vai ficar. Eu vou contar uma piada para vocês, eu vou contar uma historinha que não tem nada a ver, a gente vai dar uma relaxada, vocês vão levantar, vocês vão mexer as articulações. Outra coisa, mexer as articulações
indica para o nosso organismo que nós estamos vivas. Eu sempre ensino para os meus vestibulandos que se eles ficarem muito tempo no modo focado, o cérebro deles vai interpretar que eles já não vivem mais. Então é preciso mexer as articulações. Por isso que a dança, a atividade física faz muito bem. Ela diz para o meu cérebro que eu estou viva e que eu estou ligada para continuar um outro momento focada novamente. Então você vai trabalhar com o seu aluno dessa forma, vai ajudá-lo, vai treiná-lo para que em casa ele também use essa metodologia, essa técnica. Isso também pode ser dito na reunião de pais, explicado na reunião de pais, primeiro sempre discutido com a sua coordenação, não é? Principalmente se você trabalha aí numa escola que é um pouquinho mais amarrada em termos de burocracia, não é mesmo? Que tem que fazer, todo mundo tem que fazer muito parecido, tudo muito igual. Então, sempre discuta com as suas gestoras, com a sua gestora antes, tá bom? A grande sacada é que quando esse aluno, ele tá ali aprendendo conteúdos que são de extrema complexidade, no modo focado, que você tá ensinando, que aquilo é super difícil de aprender, e depois você permite que ele relaxe, o cérebro automaticamente fará essas conexões que precisam ser feitas entre blocos de memória. E é assim que nós aprendemos, é assim que nós associamos, e por isso que muitas vezes nós nos damos conta de conteúdos que já estavam dentro de nós e que a gente não tinha nem percebido, de respostas que estavam dentro de nós que nós não tínhamos ainda nem percebido. Eu espero que você tenha gostado, que você consiga aplicar o método Pomodoro e que você tenha compreendido exatamente por que você vai estar aplicando aí. Eu vou deixar aqui para você as indicações de leitura aqui na descrição do vídeo e peço para que, se você gostou desse vídeo, você compartilhe, você se inscreva no meu canal e você esteja aí passando para outras professoras que não tiveram oportunidade de estudar neurociência, esteja aí também dividindo com elas essa maravilhosa aprendizagem que é entender como o nosso cérebro funciona.